Muito bem, estamos de volta com o TV Manaus desta quinta-feira e você que acompanha o nosso programa sabe que nós temos feito uma cobertura muito ampla e muito séria dessa questão que envolve lá as rachaduras no bairro do Pinheiro. Eu questionei já diversas vezes por que veio uma comissão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e não conseguiu responder nada. Aí responderam que era por causa de uma máquina que não estava lá no momento e não foi capaz, portanto, eles não foram capazes de chegar na profundidade necessária para entender o que aconteceu. Mas agora, outro grupo, dessa vez do Serviço de Geologia do Brasil, está em Alagoas fazendo o estudo. E quem foi até lá e tem os detalhes é este rapaz aqui, Vider Araújo. Vamos ouvi-lo. Nós estamos no condomínio de Valdo Suruagi, mais precisamente no bloco 7B, aqui na porta do apartamento 305, já que a reportagem da TV Marcanal 25, mais uma vez, foi chamada para poder falar um pouco do drama dos moradores aqui dessa região. Aqui no Pinheiro, por exemplo, depois de alguns meses, algumas rachaduras apareceram nos prédios e neste bloco, necessariamente, foi considerado como ponto crítico, já que todos os moradores eles foram praticamente obrigados a deixar o local. Nós vamos mostrar um pouquinho a situação aqui no apartamento 305, né? O proprietário desse apartamento, também seu Zé Barros, ele fez aqui inclusive um serviço, né, para tentar recuperar o apartamento e voltar a morar com sua família aqui nesse local. Dá para observar que o acabamento já apresenta outras fissuras, o Flávio está mostrando aqui, né, nessa mesma situação, outras fissuras. Aqui no quarto, Flávio, para que a gente possa mostrar rapidinho aqui para o nosso telespectador, enquanto você faz essas imagens, o seu José Barros, ele inclusive está preparado para poder nos receber nessas circunstâncias que nós estamos aqui. Tudo desocupado, algumas sacolas porque não dá para levar tudo. E nessas circunstâncias que nós estamos mostrando, os moradores ainda criam aquele clima de indefinição, fica em clima de definição sem poder voltar aqui para o local. O seu José Barros está por aqui. Com licença, José Barros, eu já fui invadindo aqui seu apartamento, enquanto o Flávio vai trazendo aqui a imagem. É um drama, ali já dá para observar que tem uma outra rachadura que apareceu depois do serviço realizado. Como é que está essa situação? Vou pedir para o senhor vir mais para cá, para a gente não ficar contra a luz. Como é que está essa situação aqui para vocês, moradores, depois de que essas rachaduras apareceram e que praticamente deixaram numa condição de risco a estrutura do prédio? A nossa situação é que a Defesa Civil mandou a gente evacuar o prédio e a gente está na espera de alguma decisão por parte das autoridades. A gente está esperando um laudo que já vai completar 4 meses e esse laudo não apareceu. Vieram o pessoal do Rio Grande do Norte para fazer o estudo aqui. Na realidade, trouxeram um aparelho de pequena profundidade de solo e estão atrás de outro aparelho para fazer esse estudo. Mas até agora nada concreto. Até agora nada concreto. É só que vem e que não chega e o problema está se agravando. E o senhor tem percebido que outras rachaduras têm aparecido na estrutura do prédio? Não é só no prédio não, é na área toda. Que isso foi detectado que é uma linha que começa lá no Hospital Rap Vida e termina aqui no outro hospital aqui atrás, que tem aqui atrás. O senhor está morando aonde depois que tudo aconteceu? Na Mangabeira. Está morando com sua filha, é isso? Estou morando com minha filha, emprestado. É uma situação realmente que muda a vida completamente, né? A maioria das coisas está aqui, que não cabe tudo lá, e abandonou tudo aqui, que eles mandaram desocupar a área. A Defesa Civil tem mantido contato com vocês a respeito dessa questão? Não, porque a gente tem, o Ministério Público é que está à frente disso tudo. O município ele tem buscado, dentro de todas as formas e possibilidades, fazer o laudo junto com os geólogos de todas as partes do Brasil. Então, nós primeiro estivemos junto com os professores da Universidade do Rio Grande do Norte, nós estivemos em Brasília, junto com a Agência Nacional de Mineração, nós estamos aqui com os geólogos de todo o Brasil, que fazem parte do Serviço de Geologia do Brasil, para que a gente possa aprofundar os estudos. Já foi feito um primeiro estudo no Pinheiro, com um GPR, uma máquina que mede até 10 metros de profundidade. Novos estudos estão sendo solicitados, mas, infelizmente, é um fenômeno que existem várias possibilidades e que ninguém chega a uma conclusão. Para que a gente chegue a um laudo conclusivo, esses estudos eles precisam ser aprofundados a uma profundidade onde se encontre realmente a causa desses tremores no Pinheiro. Então, a Prefeitura ela buscou
dentro de todas as possibilidades, junto ao governo federal, todo esse apoio. O governo federal vem apoiando, junto ao Ministério de Minas e Energia, com essas equipes de pesquisadores que se encontram aqui em Maceió. São 10 pesquisadores que estão fazendo o levantamento dessa área, o levantamento geológico, para saber o que de fato aconteceu, se é uma causa natural, se foi devido às fortes chuvas, se existe alguma tubulação da prefeitura, do estado, que tenha ajudado a causar esses tremores, para que aí sim a gente possa corrigir. Foi apresentado algum prazo para vocês da prefeitura, diante dessa equipe que está monitorando, investigando, para saber quais as razões dessas rajaduras? Não existe prazo efetivo, porque não se sabe qual é a profundidade. A cada profundidade são um tipo de equipamento necessário. Alguns desses equipamentos nem existem no Brasil, então a gente está analisando junto ao governo federal como eles serão adquiridos. Muito bem, gente. Nós ouvimos aí que não há previsão por uma série de questões técnicas. Agora, vamos torcer para que a gente encontre nesses técnicos a resposta, mesmo sem a utilização de equipamentos que, como disse o nosso entrevistado, alguns deles não existem nem no Brasil. E aí, veja aí o Videlan mostrando para você o tamanho do prejuízo dessas pessoas, porque eu sou sincero em dizer para vocês, quem é que ia ter coragem de morar aí? Você tem coragem de ficar nessa situação, uma vez que as rachaduras não param de aumentar? Então, é uma situação muito complicada e a gente precisa bater nessa tecla. Já faz 4 meses. 4 meses. Vamos continuar na cobertura, vamos continuar cobrando para entender o que aconteceu ali. São muitas teorias, mas até agora nenhuma resposta efetiva. Vou para essa câmera aqui para chamar uma reportagem. Olha, infelizmente, ao que tudo indica, a ação de um grupo de extermínio aqui no nosso estado já fez 6 adolescentes mortos, foram executados. Vamos ver detalhes na reportagem da nossa querida Polane Santos e ela conta tudo a partir de agora. Oi, Mauro, muito bom dia para você também. Bom dia aos telespectadores da TV MA. Olha, a gente tem um assunto muito importante a ser tratado agora, é que o Ministério Público Estadual possivelmente vai pedir o afastamento de 6 policiais militares, cujos nomes ainda não foram divulgados, por conta da possível participação deles em grupos de extermínio aqui no nosso estado. A gente está aqui na companhia do promotor Magno Alexandre, ele que é o promotor que está à frente desse caso e vai nos passar mais informações. Promotor, primeiro explica para a gente como foi que vocês chegaram a essas informações, essa conclusão de que existe a possibilidade de ter policiais militares atuando com o grupo de extermínio aqui no estado. Bom dia. Bom dia. O Ministério Público tem uma preocupação muito grande com esse assunto, tendo em vista que essas pessoas que foram vítimas, são tidas como desaparecidas, né, foram vítimas pela vez derradeira, sendo abordados por policiais militares e não se tem mais notícias delas. E essas mães dessas vítimas procuraram o Ministério Público e começou a investigar em razão do modus operandi de cada vítima, como aconteceu a abordagem, como nunca mais elas apareceram, algumas ossadas foram encontradas e então, em razão disso, estamos ligando esses pontos de indícios, né, em torno desses militares. E em razão disto, o Ministério Público quer ressaltar que toda corporação policial militar é muito importante para a sociedade, mas não é o fato de meia dúzia de integrantes da corporação que venha a desacreditar todo o trabalho da instituição policial militar, que tem a missão constitucional de um policiamento ostensivo na segurança e no bem-estar da sociedade, na manutenção da ordem. Então, esses militares estão sendo investigados, o próprio Comando Geral da Polícia Militar e a Corregedoria Geral da Polícia Militar nos asseguraram que não tem compromisso com o erro, identificado a participação, identificado essa ligação direta dos investigados com o fato, eles tomaram as providências, tanto determinadas pelo Ministério Público, como administrativamente o Ministério Público já requereu que eles possam responder no âmbito administrativo sobre essas ocorrências, sobre essas situações que eles estão envolvidos. Um outro detalhe importante
é que o desdobramento administrativo é um fato. O desdobramento judicial é outro, quando nós tivermos todos os elementos da identificação da autoria e da materialidade, seja de forma direta ou indireta, nós vamos judicialmente responsabilizar esses investigados para que eles possam responder pelos seus crimes. A gente tem aqui alguns casos que foram envolvidos, na realidade, de casos que aconteceram desde o final do ano passado. As investigações de vocês começaram no início desse ano, mas os casos eles aconteceram desde o ano passado. Foram quantos, mais ou menos? Ele vem acontecendo desde o ano passado e sucessivamente, né, durante este ano também ocorreram outros fatos assemelhados, e isto nos levou a crer que existe uma certa conexão entre todos eles em relação a esses investigados. Agora, nós estamos tendo a cautela de poder, assim, levantar a cada fato os indícios comprovados para que poder fazermos uma acusação segura e poder eles responderem pelos seus atos. Quem está envolvido nessas investigações? O Ministério Público, neste momento, não pode revelar os nomes, tendo em vista que ainda está em segredo de justiça, diria assim, né, essas investigações, para não atrapalhar as mesmas. Quem está executando essas investigações? Qual é o órgão do Ministério Público? É a Promotoria de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial e Investigações Especiais, e uma vez a comprovação de todos esses elementos levantados, se tratar como efetivamente de homicídio, como assim se afigura a situação, remeteremos ao promotor que cuida dessas questões junto ao Tribunal do Júri. Ou, se for o caso específico, junto à Procuradoria Militar, né, o Ministério Público, que atua junto à Justiça Militar aqui em Alagoas. Não podemos assim assinalar um prazo preciso, mas queremos que o mais breve possível nós possamos apresentar essas explicações às mães das vítimas e à sociedade. Pois é, gente, olha, o governador Renan Filho, durante uma coletiva que aconteceu, ele informou também que defendeu, na realidade, essa investigação, disse que ela deveria ser feita assim de forma mais profunda também e célere, e informou que qualquer instituição que esteja possivelmente participando de grupos de extermínios deve ser combatido com veemência. A gente vai seguindo, então, atrás de mais informações, acompanhando sempre esses casos. Com imagens de Chico Nogueira, Porlane Santos, para a TV Mar, canal 25 na NET. Tá aí, muito obrigado à nossa querida Porlane Santos. Claro, né, o Ministério está de olho em toda essa história, a própria Polícia Militar também está fazendo uma apuração interna e nós vamos trazer aí todas as informações assim que nós tivermos conhecimento. E agora quem está prontinho para voltar ao vivo de outro ponto da nossa capital é o Videlan Araújo. Mais uma vez com você, Videlan. Ô Mauro, um abraço para você mais uma vez, para o pessoal que acompanha o TV Mar News da sua TV Mar Canal 25. Nós estamos no Porto de Maceió, já que daqui a pouco, Mauro Wedequim, o deputado federal Maurício Quintela, ao lado do governador Renan Filho, estarão acompanhando também o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Militar, Walter Casemiro, para o lançamento oficial da obra de dragagem do Porto de Maceió. Esse investimento do governo federal na ordem de 32 milhões, que teve a participação do antecessor ao Walter Casemiro, que hoje assume a condição na pasta de ministro dos Transportes, Portos e Aviação Militar, que é o próprio Maurício Quintela, que voltou ao posto de deputado federal nesta condição. E essa obra, que durante 2 anos de gestão do Maurício Quintela como ministro dos Transportes, logo que o Michel Temer assumiu a presidência do país, trouxe também benefícios para a economia, já que depois dessa dragagem concluída, o número de navios com turistas, de cruzeiros, eles cresceram bastante aqui no Porto de Maceió. Na oportunidade também será assinada daqui a pouco uma ordem de serviço no valor de 42 milhões de reais para a realização do terminal de cargas e melhorias estruturantes no Porto de Maceió. A chegada está prevista para as 9h40 da manhã, próximas das 10 da manhã,
já que o governador Renan Filho deverá chegar também acompanhado não só do ministro Walter Casimiro, mas também do deputado federal Maurício Quintela. Essa agenda que nós estamos acompanhando aqui, na verdade, faz mais parte de uma das ações que o governo de Alagoas também tem participado, quando os dois ainda vão liberar para trânsito mais 10 quilômetros da BR-101, no trecho de Junqueiro até Otônio Vilela, e a assinatura dos termos de compromisso para as obras dos aeroportos regionais de Maragogi e da cidade de Arapiraca, fechando também com a visita técnica às obras do viaduto da Polícia Rodoviária Federal, uma construção de mobilidade urbana esperada há décadas pelos moradores de Maceió, que está em andamento. Então são essas as questões. Daqui a pouco o ministro Walter Casimiro estará assinando realmente essa ordem de serviço, em torno de 32 milhões de investimento, mais 42 milhões para a realização de melhorias aqui no Porto de Maceió, como um terminal de cargas e melhorias estruturantes mesmo no próprio porto. Existe já toda uma concentração, a imprensa aos poucos está chegando, se acomodando para poder esperar a presença das autoridades, e daqui a pouco, por volta das 10 da manhã, deve estar sendo assinada aqui mesmo no Porto de Maceió essa ordem de serviço que deve trazer mais benefícios. Isso você sabe muito bem, Mauro Wedequim, que concede impactos principalmente nas questões econômicas, e efeitos positivos, eu poderia dizer assim, porque com ampliação do número de cargas chegando e saindo de Alagoas, naturalmente vai impulsionar a nossa economia através da movimentação dos impostos que são cobrados, de percentuais de ICMS, e naturalmente a chegada de cruzeiros também vai alavancar não só o turismo aqui em Maceió e no estado de Alagoas, mas também a economia local, para os comerciantes, para os empresários. Ou seja, o porto ele tem um papel relevante mesmo, e obras como essa são obras que precisam ser comemoradas por todos nós. Eu estou ao lado do Chico Nogueira. É claro que durante essa movimentação na TV Mar Canal 25 nós vamos trazer no decorrer dos programas mais detalhes a respeito dessa questão. Até o presente momento, nenhuma autoridade envolvida diretamente com esse processo está presente aqui no Porto de Maceió, para que a gente possa trazer uma palavra, para que a gente possa conversar sobre os efeitos e a importância que isso vai trazer, mas a informação é válida para o nosso telespectador. Daqui a pouco, toda essa movimentação aqui no Porto, que vai movimentar milhões e milhões de reais, 42 milhões nessa ordem de serviço, e naturalmente o acompanhamento da obra de dragagem. Você, quando passa aqui na Avenida da Paz, aqui em Jaraguá, já dá para perceber que tem navios que ficam indo e voltando fora da costa de Maceió, fora da costa de Alagoas, para poder realizar esse trabalho de dragagem, que vai proporcionar realmente a presença de embarcações maiores aqui na nossa capital. Imagem de Chico Nogueira. Eu volto com você nos estúdios, Mauro Wedequim, deixando um grande abraço, e a qualquer momento nós voltaremos na programação da TV Mar Canal 25. Tá certo, Videlano. Já estou aqui ao lado do Alexandre Lino, para a gente ganhar tempo, né, Lina? Afinal de contas, a gente quer levar o maior número de informações para vocês. Já tem gol na manhã desta quinta-feira na Copa do Mundo. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. Bom dia para você que está nos assistindo aqui no TV Mar News, canal 25 da NET, ou pela gazetaweb.com. Já tem gol, a Dinamarca já abriu o placar 1-0 no jogo contra a Austrália. Se você estiver assistindo a gente na reprise, vai saber que nessa hora, logo no 9h30, pertinho de 9h30, já estava 1-0 para a Dinamarca, que tem tudo para ganhar essa partida e ter uma vida mais tranquila, ter uma classificação já garantida para a próxima fase. Já venceu o Peru na primeira rodada. Ontem tivemos jogos sem surpresas, Espanha vencendo, Portugal vencendo, uma rodada mais tranquila para os bolões. O Uruguai também venceu e classificou para a próxima fase. Quem aposta, quem fez aquele bolão, sabe que ontem foi um dia de tranquilidade, mas hoje promete inclusive muitas surpresas. Temos a Dinamarca agora, e meio-dia teremos a França e o Peru. França de Griezmann, Peru de Paulo Guerreiro. Griezmann é uma das promessas de que se brilhe bastante nessa Copa, e ele vem aí para tentar barrar os sul-americanos. É uma equipe muito jovem da França, mas está entre as favoritas dessa Copa do Mundo. Tem Griezmann, tem Dembélé, tem Mbappé, tem um timezinho legalzinho esse time da França. Promete essa molecada francesa,
Eu confesso que eu não consigo olhar para o gol da França e não lembrar do Barthez. Sim. Aí o novo goleiro ainda não assimilei, mas é uma geração muito nova e produtiva essa geração. E só para agradar França. os flamenguistas, será que o Guerreiro entra como titular? Entra jogando, diferente da última partida contra a Dinamarca. Entrou depois, não foi? Entrou depois. Quem sabe se Guerreiro estivesse em campo, aquele pênalti que o Cueva do seu São Paulo perdeu, não teria ido parar no fundo das redes no jogo, que teria tido uma outra história. O Peru perdeu para a Dinamarca e se perder hoje já dá adeus à Copa. E quem também não pode perder hoje é o nosso amigo querido Lionel Messi. Lionel Messi, a Argentina entra em campo às 3 horas da tarde contra a Croácia de Modric, de Mandzukic, e o Messi vai poder relembrar que foi contra a Croácia que ele marcou seu primeiro golzinho pela seleção argentina, isso lá em 2006. Olha o rostinho Era um menino. Novinho de Lionel Messi. Foi a primeira vítima de Messi. Ele nem jogava com a camisa 10 ainda jogava com a 19. Faz tempo, viu, Messi? E hoje, pressão total para cima deles. Está nas costas de Esse Messi. jogo é a que horas? Às 15 horas, contra a Croácia. Croácia que venceu na primeira rodada e se vencer hoje, coloca o mundo nas costas da Argentina e classifica tranquilamente para a próxima fase. Jogaço, promete. E ontem um jogo, Mauro, que chamou minha atenção não só pelo bom desempenho da seleção iraniana dentro de campo, mas também pelo que aconteceu nas arquibancadas. Cenas lindas, maravilhosas. As mulheres iranianas tiveram o direito de assistir os jogos na arquibancada. Cenas lindas, as mulheres emocionadas. Muito legal. Aí a liberdade das iranianas, algumas delas, inclusive, ousando não usar o véu. E aí a gente teve cenas lindas, algumas ainda de véu. Depende muito de onde mora, olha aí, ó. Mas só o fato delas estarem lá, né? Muito foram legal. autorizadas e estão participando pela primeira vez. Eu acho que essa Copa do Mundo tem chamado muito a atenção para essa questão da mulher. É verdade. Vai entrar, acho que já entrou para a história como essa Copa das Mulheres. Das mulheres. A gente teve esse triste episódio envolvendo brasileiros e tem chamado a atenção e eu acho que fica a lição para o respeito à diversidade. Olha aí, um iraniano permitindo que sua acompanhante não precise usar o véu, respeita as culturas. Se a mulher quer usar o véu, acredita, tudo bem, tranquilamente. Mas também, se ela não quer usar, ela também tem esse direito. E o Irã jogou demais. Demais. Não, o placar de 1-0 foi injusto para os iranianos, que até fizeram um golzinho, mas estavam impedidos. E a comemoração deles lembrou muito Henrique Ceifador, porque quase batem o recorde mundial de comemoração de um gol que não valeu. Porque o Henrique Ceifador comemorou por 34 segundos o gol que tinha sido anulado, o gol contra o Vasco. E ontem os iranianos, por 27 segundos, comemoraram um gol numa grande festa. Foi muito lindo. Futebol é maravilhoso. É fantástico. E a Copa do Mundo é Copa do Mundo é incrível. O Irã ainda enfrenta Portugal. Ainda tem chance. O Irã venceu a primeira partida contra o Marrocos, que já deu tchauzinho na Copa do Mundo. O Marrocos já perdeu ontem de novo, perdeu para Portugal e já não compete mais. Quem não pode perder amanhã é a seleção brasileira. Olha aí, o Lino com a amarelinha e o Lino comentando. Thiago Silva será o capitão do Brasil na Copa do Mundo, naquela ideia do Tite de fazer um rodízio para quem vai comandar a nossa seleção. E o capitão escolhido da vez, Thiago Silva. Particularmente, Mauro, não curto muito o Thiago Silva, acho emocionalmente um jogador desequilibrado. Tomara que eu queime a língua e amanhã ele faça valer a escolha de Tite e o Brasil vença a Costa Rica, porque a gente não pode perder nem amanhã. Sonhar em empatar. O empate ainda está. Mas nem... Ainda
Mas eu tô nos 3-0 tranquilo amanhã. Do outro lado tem Keylor Navas. 3-0. Capitães de Tite, quem mais comandou? Daniel Alves, entre os 4, o único que não foi para a Copa do Mundo. E aqui, entre esses 4, Robinho, que vai assistir pela TV. Robinho já é jogador fim de carreira, está num time pequeno do futebol turco. Então já é fim de carreira, a gente já não conta mais com ele pensando em Copa do Mundo. O restante, todos estão aí. Os capitães de Tite. Animado para amanhã? Muito animado. Lembrando a você que acompanha a programação da TV Mar, amanhã nós estaremos aqui ao vivo com o telejornal, tudo certinho, levando informação para você, viu? Tá tudo confirmado. Mostrar aquele clima antes do jogo. O jogo é às 9 horas. Antes do jogo vamos estar ao vivo pelas ruas da cidade, mostrando o trânsito, mostrando a organização dos torcedores, mostrando como vão estar os principais locais onde a torcida se reúne para assistir a nossa seleção. E amanhã o Brasil vence a Costa Rica e a gente vai comemorar bastante, inclusive fazendo análise do jogo, após o jogo, no canal Esportes. Que legal. A seleção da TV Mar estará aqui a postos. Vamos lá? Vamos lá. Gente, obrigado mais uma vez pela companhia. Continue com a nossa programação. Amanhã tem mais, a partir das 8 da manhã. Toda a equipe, toda a seleção da TV Mar. Sabe quem é o capitão da seleção da TV Mar? Márcio André. Daniel Lisboa. Tem pinta de... também tem rodízio aqui, não tem rodízio, tem rodízio. Tem pinta de capitão. Braçadeira fica estufada no bíceps. O bíceps. Fantástico. Malhado. É sim, é nesse clima que a gente se despede. Até amanhã, um beijo para vocês. E salve a letrinha. Tchau, tudo de bom, até amanhã.